Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Hoje eu e o El estamos juntos aqui. Amém. Glória a Deus. Eu me identifico muito com o profeta Eliseu, que é o profeta que todas as vezes que ele ia profetizar, ele pedia para um tangedor tocar para ele se inspirar. Quando eu não ouço nada, eu fico meio seco assim, sabe, El? Então, deixa o Espírito Santo te usar aí, em nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do verso de número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga está na tela. Está na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Próximo versículo, vamos até o 12. Então, Josafá teve medo. Josafá teve o quê? Medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Senhor Deus, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Versículo 12 e último. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, esse texto, ou essa passagem, que nós lemos apenas um texto de uma grande passagem. É uma passagem conhecida e é uma passagem que fala do rei Josafá. O livro de Crônicas, que é onde está essa passagem, é um livro que tem como objetivo animar, fortalecer o povo de Deus.
O livro de Crônicas, muitos vão dizer que foi escrito por Esdras. Esdras foi o sacerdote ou o escriba que voltou do cativeiro com o povo e restaurou o culto, restaurou a adoração. Trouxe novamente as escrituras para o culto do Senhor. Neemias restaurou os muros. Esdras vem com o papel de restaurar a adoração. E nesse período é quando o livro de Crônicas é escrito, porque o povo estava meio que desanimado. Eles haviam passado 70 anos no cativeiro em uma outra terra, perderam a sua identidade, saíram de Jerusalém e alguns ainda acreditavam que Deus os havia abandonado. Então Esdras, com o objetivo de trazer à memória aquilo que Deus havia feito no passado, com o intuito não apenas de um relato histórico, porque o livro de Reis, muitos às vezes leem o livro de Reis e o livro de Crônicas e acham que estão lendo a mesma coisa. É feito os evangelhos. Quando nós lemos primeiro os evangelhos, a nossa primeira leitura dos evangelhos, a gente acha, por que 4 evangelhos falando as mesmas coisas? Depois é que a gente começa a entender que não é exatamente as mesmas coisas. Nós temos essa sensação quando nós lemos o livro de Reis e o livro de Crônicas pela primeira vez. A gente acha que está lendo a mesma coisa. Não. O livro de Reis é um livro que tem um objetivo histórico, apenas relatar a história. O livro de Crônicas é um livro que relata a história, mas dando ênfase àquilo que Deus fez, justamente para animar o povo nesse período pós-exílio, trazer motivação, trazer alegria, trazer esperança para o coração do povo, mostrando para o povo que Deus era o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Aleluia. E dentro do livro de Crônicas está essa passagem do rei Josafá. O rei Josafá, que foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Foi um rei que reinou no sul, no reino de Judá. Ele reinou em Jerusalém. Ele acabou com a idolatria no meio de Israel. Ele restaurou o culto ao Senhor. Ele trouxe novamente as escrituras para o centro. Josafá, ele teve algumas falhas, é verdade. Porém, as suas virtudes se sobressaíram sobre as suas falhas. E Josafá foi um rei que viveu uma situação muito difícil. Ele viveu uma situação quando os moabitas, quando os amonitas vieram contra Israel para pelejar, para guerrear. E essa preocupação, e essa situação foi uma situação tão preocupante, que trouxe muita angústia e muita tristeza para o coração de Josafá. Josafá foi um rei que fez o que era bom, fez o que era reto, restaurou o culto, trouxe as pessoas de volta para a presença de Deus. Porém foi um rei que passou por uma dificuldade muito grande. E isso já desmistifica algo em nossa mente e em nosso coração. Às vezes a gente acha que pelo fato de fazermos o que é certo, nada de mal vai acontecer conosco. Às vezes nós passamos por situações difíceis e nós questionamos Deus, dizendo: Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo. Senhor, mas eu estou andando conforme a Tua palavra. Senhor, mas eu corrigi isso. Senhor, eu corrigi aquilo. Senhor, eu fui ali e dei um basta naquela situação. Senhor, agora eu estou me consertando todo, porque eu estou passando por essa situação. Nós sempre associamos as dificuldades que nós passamos com o estilo de vida que nós temos. É muito fácil dizer para alguém que está todo errado, quando passa por uma luta: é porque tu está fazendo tudo errado. Mas e quando a pessoa faz tudo certo? E ela passa por uma dificuldade, o que falar? O que fazer? Porém, a Bíblia nos diz que nós iremos passar por dificuldades. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é isso que Jesus diz? Ele não vai dizer: vocês vão passar por aflições porque quando vocês tiverem uma vida errada. Não, uma vida errada nos leva a colher frutos daquilo. Porém, mesmo tendo uma vida correta diante de Deus, nós não estamos isentos das tribulações.
A chuva, ela cai sobre justos e sobre justos e injustos. Assim também são as nossas lutas, as nossas provações vêm sobre todos. No culto da virada, no dia 31, eu preguei aqui, falando sobre algumas características que envolvem o crescimento. Dentre essas características, porque nós estamos no ano do crescimento, dentre as características está as tribulações. Muitas vezes, quando Deus quer nos fazer crescer, Deus, Ele nos dá luta. Porque existem pessoas que, Deus vai me fazer crescer, então agora vai ser tudo bênção. Não. Há muitos anos atrás, Deus falou comigo. E Deus disse assim: eu estou lhe colocando no carbureto. Eu não sabia, queridos, eu confesso. Eu não sabia nem o que era carbureto. Aí eu fui pesquisar, o que é carbureto? Carbureto é quando você quer que uma fruta amadureça mais rápido, não é isso? Sim ou não? Sim. Aí você coloca no carbureto e ela amadurece mais rápido. E Deus falou assim: porque o que eu tenho com você, eu tenho com muita pressa. Amém. Eu disse: amém, Senhor. O Senhor vai me fazer crescer, porque o que o Senhor tem com pressa, e eu vou entrar no carbureto. Você olha assim, você se alegra, obviamente. Poxa, Deus tem algo com você e você vai crescer. Glória a Deus. Mas, queridos, olhe, se crescer, se a provação já é uma característica que está intrínseca no crescimento, agora imagina quando Deus quer que você cresça com muita pressa. Meu Deus do céu. Não foi fácil. Deus se utilizou de alguns meios que eu não entendi, mas que Ele precisava me fazer crescer. O crescimento dói. Intrínseco ao crescimento está as tribulações. Então saiba que tribulações nós sempre vamos enfrentar. Porém, o que nós precisamos entender, que foi o que Asaf entendeu. Asaf, no Salmo 73, vai dizer que, o Salmo 73, Asaf vai dizer que ele entrou em crise quando ele olhou a vida dos ímpios. Porque ele olhava para a vida dele e ele sofria. Ele olhava para a vida dos ímpios e os ímpios não sofriam. E ele entra em confusão e ele vai dizer: Senhor, por que os ímpios não sofrem e eu sofro, que ando corretamente diante do Senhor? E ele vai dizer que a crise dele foi tanta que os pés dele quase vacilaram. Até que ele entrou na casa de Deus e entendeu e viu o fim dos ímpios. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós iremos passar por lutas e por tribulações. Porém, nós não podemos nos basear pelo início. O início muitas vezes não é bom. Nós não podemos nos basear pelo meio, pela trajetória. A trajetória muitas vezes vai ser pior do que o início. Mas eu preciso me basear pelo fim. Como eu vou terminar, como eu vou acabar. Aleluia. O que vai definir a diferença que faz Deus estar na minha vida ou não, não é o meu início, não é o meu meio, mas será o meu fim. Porque o fim é melhor do que o início. Então pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diz assim a ela: não se preocupe por conta do início, não se preocupe por conta da trajetória, mas descansa o coração, porque o fim vai ser melhor do que o início. É no final que Deus tem preparado algo para você. Aleluia! Nós somos imediatistas e nós queremos logo no início. Nós queremos durante a trajetória, mas nós não temos paciência e calma para esperar o fim. Ei, Deus está preparando o melhor para você, mas esse melhor está no fim. Jesus não fez um milagre no início do casamento. Jesus não fez um milagre no meio do casamento. Mas Jesus transformou água em vinho no final do casamento. O mestre Sala falou com o noivo: como é que pode servir o melhor vinho para o final? Diz para essa pessoa que está do teu lado: não se preocupa,
O melhor vinho está no final. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Todos vão passar por lutas no início, no meio, mas o final daqueles que servem a Deus é que será diferente. Aleluia! E Josafá foi um rei bom e passou por uma luta tremenda. Um certo dia, ele está no seu palácio e ele recebe uma notícia. Coloca o versículo número 1 e o versículo número 2. Coloca na tela, por gentileza. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Versículo número 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá. Josafá estava no seu palácio, talvez desfrutando da sua riqueza, da sua tranquilidade, da sua aparente paz, quando de repente chegou uma notícia para Josafá. Alguém chegou e avisou a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Josafá nem imagina o que está por vir. Quando a notícia chega, é a seguinte: Josafá, vem uma grande multidão contra você. E deixa eu te dizer uma coisa: eis que já estão em Hazazon-Tamar, eles já estão próximos. Josafá nem teve muito tempo para se planejar. Vem uma multidão, mas eles estão lá longe, mas eles estão vindo. Josafá poderia dizer: mas eu tenho um tempo de pensar, eu tenho um tempo de chamar os meus aliados e a gente guerrear contra eles. Não, nem tinha tempo. Eis que já estão próximos, Josafá. Às vezes acontece assim conosco, não é verdade? Chega uma notícia, do nada, uma notícia desesperadora, e você não tem muito tempo para agir, porque já está próximo, já vai acontecer. O que fazer? Versículo número 3, olha o que aconteceu. Então Josafá teve o quê? Josafá teve o quê? Medo. Nós temos um campo que é o campo da alma. E na alma, alguns vão dizer que é onde encontram-se as emoções. As emoções, nós não temos controle sobre as nossas emoções. Eu já disse isso aqui uma vez, numa ministração. Acontece algo e você recebe uma notícia. O seu coração se enche de uma emoção. E você não tem como controlar essa emoção. Se chega uma notícia ruim para você, automaticamente a tristeza toma conta do seu coração. Se chega uma notícia boa para você, automaticamente a alegria toma conta do seu coração. Você não consegue controlar isso. Você não consegue controlar as suas emoções. Você consegue sim controlar as suas atitudes, que são movidas pelas suas emoções. Você pode receber uma notícia, ficar triste e dar um sorriso. Algumas pessoas conseguem, outras são muito expressivas, não é verdade? Está triste, está alegre, não consegue. Tem algumas pessoas que nem conseguem mudar nem a feição, mas algumas até conseguem, mas o sentimento está aqui dentro. Você não consegue. Josafá, quando ele recebe a notícia, o medo toma conta do coração de Josafá. E o medo é algo que todos nós estamos sujeitos a passar, a sentir. Quem aqui nunca sentiu medo? Diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de uma crise, diante de algo, uma perspectiva de futuro, olhou e teve medo. Muitos aqui estão com medo do futuro, por conta agora dos mais 4 anos que nós vamos ter. Outros talvez não estejam com medo, estejam confiantes, enfim. Outros, eu particularmente, quando eu olho para o meu time do coração, né, eu olho para o futuro e eu tenho muito medo do que vai acontecer. Outros não, outros olham para o time que torce, tem muitas alegrias, enfim. Mas as atitudes que nós tomamos é que podem ser diferentes. E deixa eu dizer uma coisa, o medo, ele é algo que ele pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. O medo, ele faz bem quando ele nos coloca limites.
quando Ele nos traz sabedoria, nos torna mais prudentes. Não, eu não vou dar um passo maior do que a perna, porque eu posso me ferrar lá na frente. O medo veio, você pensou e você deixou de tomar uma atitude equivocada. O medo, ele é positivo. O medo muitas vezes nos breca quando nós queremos ir além dos nossos limites. Porém, o medo, ele pode ser negativo quando ele nos breca, quando Deus quer que a gente vá mais além. O medo é negativo quando, em vez dele nos aproximar de Deus, porque o medo pode nos aproximar de Deus, mas o medo também pode nos afastar de Deus. Ele é negativo quando ele me afasta de Deus, mas ele é positivo quando ele me aproxima de Deus. Josafá, ele sentiu medo. As emoções dele foram afetadas com a notícia que ele recebeu da multidão que estava vindo contra ele. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o que foi que Josafá fez quando sentiu medo? Olha o que o texto vai dizer. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Aleluia. O medo que Josafá sentiu o levou a buscar a presença do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que em meio a situações de medo, em meio a situações de angústia, em meio a situações de desespero, o que é que eu faço, pastor? Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Josafá, ele viu que a situação era muito difícil. Eles já estavam próximos. O que é que ele tinha para fazer? Talvez nada, a não ser buscar a presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de tomar qualquer decisão, busque a presença do Senhor para a sua vida. Precisamos aprender a buscar a presença do Senhor. Sabe o que é que acontece? Nós queremos nos ver livre rápido da situação. A situação adversa é uma situação incômoda. É uma situação que ninguém quer permanecer muito tempo, sim ou não? Você está com uma dívida, aquela dívida lhe incomoda. Tem algumas pessoas que devem e não estão nem aí. Não é o caso de todo mundo que está aqui da Canaã, amém? Quem deve quer logo se livrar dela. É uma situação incômoda, você quer se livrar, você não quer dever a ninguém. Você quer andar de cabeça erguida por onde você vai. E aí nessa de querer sair logo da situação, você acaba buscando meios não adequados. E esquece de buscar a Deus. Porque Deus, ele pode, de alguma forma, lhe ajudar a pagar sua dívida. Quantos creem nisso? Amém. Uma situação de doença, uma enfermidade, a gente quer correr no médico, quer buscar o melhor especialista, pede ajuda A, pede ajuda B. Você está desesperado, você quer sair daquela situação. Calma. Busque primeiro a presença do Senhor. Porque Deus, com o seu poder, ele pode nos surpreender. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, seja profeta para a vida dela, e diga assim a ela: Deus, através do seu poder, pode surpreender você. Quantos creem nessa palavra? Pode dar um glória a Deus. Aleluia. Se é para o Senhor, aplaude com mais força. Aleluia. Precisamos aprender a buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa. Em primeiro lugar, pastor, eu estou com medo, busca a presença de Deus. Eu estou desesperado, busca a presença do Senhor. Eu estou angustiado, busca a presença do Senhor. A depressão está me matando, busca a presença do Senhor. A ansiedade está roubando meu sono, busque a presença do Senhor. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Você pode não estar vendo, mas Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Aleluia. E o que me chama a atenção é que Josafá, ele se coloca para orar. E o verso de número 5 vai dizer assim: antes de Josafá orar, olha o que aqui o verso de número 5 vai dizer: e pôs-se Josafá de joelhos. É isso. E pôs-se Josafá deitado. É isso. E pôs-se Josafá o quê? E pôs-se Josafá em pé. Ei,
não é prostrado que Deus quer que você esteja, mas Deus quer que você esteja de pé. Servos do Senhor só se prostram diante do Senhor, mas diante dos problemas se colocam de pé para a glória do nome do Senhor. Sabe o que é que muita gente faz? Diante do Senhor quer ficar de pé, e diante dos problemas se prostram. E Deus está dizendo: se prostre diante de mim, mas diante dos problemas se coloque de pé. Josafá se colocou de pé. Existem pessoas que o problema às vezes os abatem, os fazem retroceder, os fazem entrar na caverna, assim como o profeta Elias. Elias, um profeta poderoso diante do Senhor. Jezabel ameaça Elias. O que é que Elias faz? Elias se esconde. Elias vai para a caverna e fica lá escondido na caverna, achando que só existia ele. Deus tem que ir lá falar com Elias para tirar Elias da caverna. Mas o fato de Elias ter ido para a caverna não agradou a Deus. Quando nós lemos o texto, a gente percebe que depois que Elias resolve ir para a caverna, é quando Deus resolve levantar Eliseu. Até Elias entrar na caverna, Eliseu não havia aparecido na jogada. Eliseu não havia aparecido na história. Elias entra na caverna, Deus diz: Elias, vou levantar Eliseu. Sabe por quê, queridos? Deus não se agrada quando nós nos prostramos diante do problema. Bata no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga a ela: Deus não se agrada quando você se prostra diante dos problemas. O seu lugar é prostrado, diga a ela: o seu lugar é prostrado diante de Deus, mas em pé diante dos problemas. Aleluia, aleluia, aleluia. Josafá se colocou de pé. Josafá convoca todo o povo e Josafá vai orar. A oração de Josafá é uma oração que me encanta. Mas olha o que Josafá vai dizer no final da oração. Coloca o verso de número 12. Olha o que Josafá diz no final da oração. Josafá vai dizer assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Perceba agora o que Josafá vai dizer. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Segura aí. Josafá está dizendo: Senhor, diante desse problema, eu não tenho força. Senhor, diante desse problema, nós não temos força. E olha o que ele vai dizer: e não sabemos o que nós, e não sabemos nós o que fazer. Queridos, observe comigo. Você pode não ter força, mas você pode saber o que fazer. Você pode ter força e você pode não saber o que fazer, e você ir na força, na brutalidade. Quando eu reflito sobre isso, eu me lembro de um combate, uma luta de boxe, UFC, ou até de futebol. Vamos lá, vamos para a Copa do Mundo. Me diga uma coisa: a Argentina, ela é mais fraca do que a Arábia Saudita? Sim ou não? E quem foi que ganhou o jogo quando jogaram os dois? A Arábia Saudita. Essa foi a Copa que teve muitas zebras. Marrocos chegou até as finais. Eu pergunto, será que você pega os jogadores e você vê que não tem como competir? Mas o que é que fez a diferença? A estratégia, o saber o que fazer. Não tinham força, mas sabiam o que iam fazer. Num combate, no UFC, por exemplo, existe um lutador melhor que o outro. O lutador que é inferior, que é mais fraco, ele vai se utilizar de uma estratégia específica para vencer aquele outro lutador. Assim como um time que vai enfrentar o outro. O meu time, por exemplo, né? O Náutico, eu sei.
Se for jogar com o Flamengo, será que tem estratégia para isso? Deve ter, Deus dá uma estratégia. Então vai pensar e vai ver, não, eu preciso montar uma estratégia. Nem que eu fique o jogo todo na defesa, no último minuto eu vou pro ataque, faço um gol e ganho o jogo. Existem estratégias, existem saber o que fazer. Agora pense comigo, olha a situação de Josafá. Josafá está dizendo ao Senhor, Senhor, eu não tenho força. Se eu for na brutalidade, se pelo menos o meu exército fosse maior, se pelo menos o meu poder bélico fosse mais poderoso, mas não, Senhor, eu não tenho força. Senhor, e existe uma outra coisa. Se eu pelo menos tivesse uma estratégia, vamos deixar aqui um pelotão escondido aqui na floresta, o outro pelotão vindo por trás do rio, o outro pelotão surgindo de surpresa, assim eu consigo ganhar. Não. Josafá, ele não tinha estratégia, ele não sabia o que fazer. Ele estava completamente perdido diante daquela situação. Ele estava completamente vulnerável àquele problema que estava envolvendo Josafá. Ele nem tinha como ir na força, e ele nem tinha como ir na estratégia, que ele não sabia o que ele ia fazer. Às vezes nós nos encontramos assim em certos problemas. Você pode estar hoje aqui passando por uma situação como essa. Pastor, eu não sei o que fazer e eu não tenho mais força. O meu emocional já foi embora. Eu estou definhando, eu não tenho ânimo para nada e eu não consigo nem pensar em uma solução. Eu não sei como sair, pastor, eu estou no fundo do poço. Eu estou completamente entregue a essa situação. Talvez você esteja aqui, esteja dessa forma. Mas olha o que Josafá vai dizer. Ele vai dizer, eu não tenho força. Ele vai dizer, eu não sei o que fazer. Mas ele vai dizer uma coisa. Ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Em ti, Senhor, em ti, Senhor. Eu não tenho força, eu não tenho estratégia, eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei: os meus olhos eu não tiro do Senhor. Os meus olhos eu não tiro do Senhor. Os meus olhos eu não tiro do Senhor. Aleluia! Se é para aplaudir o Senhor, aplauda com mais força. A esperança de Josafá estava em Deus. A esperança de Josafá estava em Deus. Ele havia depositado no Senhor toda a sua confiança. O salmista no Salmo 121 vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados, ainda que o campo não produza mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Tudo pode estar dando errado, é o que Abacuque está dizendo. Ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ei, querido, tudo pode estar dando errado na sua vida. Não tire os olhos do Senhor, porque Ele, através do seu poder, pode mudar a sua realidade. Você consegue entender isso? Abraão é o nosso maior exemplo de fé. A esperança de Abraão não estava na terra, mas a esperança de Abraão estava no céu. A esperança de Abraão não estava no mundo natural, mas a esperança de Abraão estava no mundo sobrenatural. O apóstolo Paulo vai dizer que Abraão não atentou para o amortecimento do corpo de Sara. Sara já estava velha, Sara já estava idosa, e humanamente falando era impossível Sara gerar, mas só que existia
uma promessa. Existia uma palavra e Abraão se agarrou e disse: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pastor, está demorando, mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cadê aqueles que tomam posse dessa palavra nessa noite? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia. Aonde está a sua esperança? Em quem está a sua confiança? A de Josafá estava em Deus. E olha só o que aconteceu. Verso de número 13, coloca na tela. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus responde oração. Pega na mão dessa pessoa, olha para ela e diz assim: não se preocupa, porque Deus responde oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Existem pessoas que estão aqui nessa noite angustiadas por algum problema que está passando, estão orando sobre esse problema, e Deus manda lhe dizer: descansa o coração, porque a sua oração está sendo ouvida e vai ser respondida. Aleluia. Ei, uma oração verdadeira e sincera, o Senhor ouve. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E uma oração verdadeira, escute isso, uma oração verdadeira e sincera atrai a presença do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: uma oração verdadeira atrai a presença do Espírito Santo de Deus. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, coloca na tela. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1. Olha o que está escrito: tendo Salomão acabado de orar, o que é que aconteceu? O que aconteceu? E consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. Eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo vai vir e vai encher a casa. O Espírito Santo vai vir e vai encher a casa. O Espírito Santo vai vir, a glória do Senhor vai vir e vai encher a casa em nome de Jesus. Quando você tiver uma oração verdadeira e uma entrega sincera diante de Deus, sabe o que é que nós precisamos? É, em meio ao problema, nos colocar diante de Deus e orar, rasgando os nossos corações. Aleluia. E Josafá ouviu o Senhor dizendo: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, mas esta peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Eu vou pedir mais uma vez, pegue na mão dessa pessoa, olhe para ela e diga assim a ela: Josafá, diga mais uma vez: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus, é de Deus, é de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque de pé,
Se coloque de pé, eu quero convidar o ministério de louvor. Nós vamos encerrar. Aleluia, 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 aleluia. Ei, sabe o que foi que aconteceu? Josafá reuniu o povo, porque Deus havia dito a Josafá, volta lá, no verso de número 13, 14, 2 Crônicas 20. Olha o que é que vai acontecer. 14. Coloca. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Coloca o 15. Coloca o 16. Amanhã descereis contra eles. Olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor disse: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Essa peleja não é vossa, mas essa peleja é do Senhor. Mas só que Deus, usando o profeta, vai dizer: amanhã vocês vão descer contra eles. Vocês vão ter contra eles amanhã. Vocês não vão ficar parados. Vocês não vão ficar dentro da cidade. Vocês não vão ficar em Jerusalém, no palácio. Não, não, não. Deus vai pelejar, mas vocês vão para a batalha. Diga para essa pessoa mais uma vez: Deus vai pelejar, mas você vai para a batalha. Você vai para a batalha. Amém? Deus vai pelejar, mas o povo precisava ir para a batalha. A batalha precisa ser enfrentada, porém a vitória já é certa. Guarde isso no seu coração. A batalha precisa ser enfrentada, mas a vitória já é certa. E eis que sobe pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Agora coloca o versículo número 21. Aí Josafá resolve se aconselhar. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Aí Josafá, eu acredito que meio sem entender: não, Deus disse que nessa peleja eu não terei que pelejar. Deus disse que essa peleja é dele, mas Deus manda a gente ir para a batalha. Tá bom, a gente vai. Aí Josafá vai se aconselhar. Eu imagino Josafá fazendo uma reunião com os anciãos e dizendo: olha, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar a infantaria na frente, os guerreiros? Vamos colocar quem na frente, já que a gente vai para a batalha? E aí eles têm uma sacada: não, mas nós não vamos guerrear. A gente vai para a batalha, mas a gente não vai guerrear. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar os cantores na frente. A decisão de colocar os cantores na frente não foi uma ordem de Deus. O profeta, em momento nenhum, profetizando, vai dizer: coloquem os cantores na frente. Não. Mas a decisão de colocar os cantores na frente foi uma decisão de Josafá. Deus disse: eu vou dar vitória. E Josafá disse: eu vou cantar. Eu acho que você não entendeu. Deus usou o profeta e disse a Josafá: Josafá, eu dou vitória. E Josafá disse: ah, Senhor, se o Senhor dá vitória, então eu adoro, então eu canto, então eu exalto, então eu glorifico. Ei, você está entendendo isso? Existem pessoas que estão no meio da luta, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha travada, e elas preferem fazer como Elias, ir para a caverna. Existem pessoas que estão numa batalha travada e elas preferem sucumbir diante da depressão. Existem pessoas que estão numa guerra travada, é grande a guerra, parece que não tem tempo para resolver, mas ela prefere deixar com que a ansiedade tome conta e ela perca o sono. Ela prefere se desesperar. Mas existem outras que são como Josafá. Elas preferem cantar, elas preferem adorar, porque elas sabem o Deus que elas servem. Você está entendendo isso?
E deixa eu dizer uma coisa, quando eles começaram a cantar, bota o versículo número 20, deixa eu continuar lendo. Que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Próximo versículo, 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o que é que o Senhor fez? Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia! Ei, isso aconteceu quando o quê? Quando o quê? Quando eles terminaram de cantar? Quando eles estavam no meio da adoração? Quando o quê? Quando o quê? Não ouvi. Quando o quê? Bate no ombro dessa pessoa e diz: está esperando o quê? Ei, tu está esperando o quê? Cutuca ela assim e diz: tu está esperando o quê? Quando eles começaram a cantar, o milagre aconteceu. Quando eles começaram a cantar, Deus desbaratou os inimigos. Ei, você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Deus está dizendo: filho, filha, canta, adora, porque eu vou fazer o milagre acontecer. Essa peleja não é vossa, mas essa peleja é minha. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. O seu Espírito está no nosso meio. O Senhor está na nossa presença. O Senhor está aqui.